caso, agora como cientista da mente, de esse excesso de tela? Ele não precisa interagir. Ele não precisa brincar, porque ele tá alimentado com aquele prazer que a tela dá, da dopamina. É uma droga. Pra mim é uma droga. E digo mais, eu falo isso em consultório direto. Eu acho que eu já escutei você, alguém falando sobre isso. Vai ter CID de abstinência de tela. Escreve. Porque a criança, ela se alimenta tanto quando ela tá com aquele telefone na mão, que você fala com ela, ela olha pra você e já baixa. Aí você fala, ela já baixa. Eu falo, você pode desligar só pra tia falar um pouquinho com você? Não. Aí fica agressivo, reage de uma forma agressiva, fica mais agitado dentro do consultório, você tira. Se a bateria acaba, meu Deus, prepara. Prepara que alguma coisa vai quebrar dentro do consultório. Tá fora Você percebe isso lá no seu consultório? Dentro do consultório. Eu falo, pai, mãe, isso é dopamina, pelo amor de Deus. Mas não. Eram mais sistêmicas, eram familiares. E aí era complexo, porque aquele pai e aquela mãe queria que eu solucionasse o problema da criança, mas eles não queriam entrar no problema como um todo. Que tipo de pai que tem chegado no seu consultório? O que você tem percebido desses pais que chegam trazendo essas crianças? Nem vou falar da criança ainda, porque aí você está me falando de uma mãe que o Winnicott vai dizer mãe suficientemente boa. Perfeita nós não somos, estamos bem longe disso. Mas o Winnicott vai falar de mãe suficientemente boa, essa mãe que é a mãe objeto, mas que é a mãe ambiente. A mãe objeto é aquela que se o filho precisa comer, tem comida, se o filho precisa trocar a fralda, tem a fralda trocada, mas mais que isso. A mãe ambiente é a que o filho percebe que ela existe, que ela está ali. Quando você me conta que você chega, que você vai pro pula-pula, você é uma mãe objeto e uma mãe ambiente. Mas nós não vamos entrar ainda na criança. Que tipo de pai tem chegado lá no seu consultório? Eu falo que hoje, Andréa, eu nunca fiz esse levantamento, mas por alto eu chuto que 85%, 90% da família que chega pra mim, sem falar ainda de patologia, são pais que não estão presentes e substituem essa presença. Isso é muito triste, muito triste. Eu falo que se eu pudesse, antes de atender criança, eu queria fazer uma psicoeducação com quem tá na fila esperando pra eu atender. Eu acho que isso ia fazer toda a diferença no meu atendimento, toda a diferença. Igual você falou, muitas das vezes são famílias desestruturadas. Eu não falo disfuncional porque não é porque teve uma separação que vai ser disfuncional, mas eu acho que é uma família desestruturada que a criança não tem base. Um dia a criança vem acompanhada da avó paterna, outro dia do pai, outro dia da mãe com o companheiro, outro dia da... Então cada dia eu tenho que fazer uma orientação diferente, eu tenho que fazer um manejo diferente pra gente poder trazer aquela família pra pensar que é a criança o papel principal, e eles se perdem muito nisso, porque é uma família desestruturada, é uma família que não está presente, é uma família que substitui por várias coisas, porque eu até fico com muita cautela em relação a essa questão de chegar com um presentinho para minha filha, porque eu não quero substituir minha presença, na verdade é para falar que eu lembrei delas, né? Mas tem família que não faz isso. Tem família que não está presente e chega com tablet, e chega com celular, e chega com computador, e são crianças cada vez menores. E mesmo em estruturas sociais mais carentes, porque você atende serviço público. Você atende serviço público, então eu estou pensando em uma estrutura financeira e social mais carente. Ainda assim ocorre essa substituição? Demais da conta, mas demais. São famílias que financeiramente estão muito carentes, sim, mas são famílias que mesmo na carência, mesmo na precariedade, vai lá e compra um tablet pro filho para poder entregar para um filho de 3 anos de idade. Compra um celular, troca de celular e entrega o dele pro filho, porque sobrou, doutora, tá lá, nem funciona direito. Aí eles entregam para criança de 3 anos de idade, mesmo nas famílias carentes, mesmo. Quando você fala de família desestruturada, se uma mãe lá bem que não tem acesso à saúde mental, e eu acho que é isso que nós prestamos aqui, é um serviço, nós estamos democratizando a saúde mental. Uma mulher está lá nos assistindo num rincão distante. E aí ela te ouve falando de família desestruturada e ela se preocupa. Qual a desestrutura que você considera assim, isso aqui vai afetar seu filho? Principalmente quando eu atendo em consultório, vem o pai e a mãe, e são separados. E naquele momento que eu vou fazer uma anamnese, uma coisa simples em relação a entender a história daquela criança, da gestação, do contexto, ali já começa o conflito. Naquele momento começa o conflito. E eu tô falando de um ambiente hospitalar, tô falando de um consultório médico. E mesmo assim o conflito tem. Imagina dentro de casa. Em relação à origem da criança? Em relação aos pais ter conflito entre eles, discutir na minha frente. Ai, doutora, mas na época ele me passou raiva demais, eu tava grávida. Aí, por isso que meu filho veio assim. Eu já li, que foi coisa que eu passei na gestação, foi culpa sua. Aí ele, minha? Aí começa. Você me traía. Na minha frente, na frente da criança. Aí eu falo, pai, mãe, vamos voltar aqui ao contexto? Eu tenho que catar eles falando, não, vamos voltar à consulta. Deixa eu entender mais, como que foi? Mas você teve alguma doença na gestação? Como foi? Porque ali já começa o conflito. Imagina nos bastidores, entendeu? Já aconteceu de eu atender uma pacientinha que foi uma tentativa de autoextermínio, 16, eu não lembro se é 15 ou 16 anos,
que eu precisei chamar a mãe. Falei, vem na consulta comigo. Aí a mãe veio, aí abriu o telefone e falou aqui, ó. O pai dela é um vagabundo, o pai dela não tem o que... E na frente da menina eu falei, mãe, isso não é palavra que usa pra criança. Mãe, não é dessa forma que a gente fala. Não, doutora, ela tem que entender tudo, ela tem que entender o pai que ela tem. Falei, olha isso. Falei, mãe, o conflito que vocês têm, vocês não têm que transferir pra criança. É uma criança, é uma adolescente, ela tá formando agora, ela não tem maturidade cerebral pra entender isso tudo. Falei, resolva o conflito de vocês e não envolve. Mas eles envolvem muito, 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 muito. A psicoeducação da família, pra mim, tinha que ser o principal tratamento. Antes de qualquer diagnóstico. Porque quando a gente dá o diagnóstico, é muito difícil, porque às vezes a família pega aquilo como uma âncora. Nós vamos falar sobre isso. Conflito. Então, assim, eu acho que a psicoeducação dos pais é mais importante do que qualquer diagnóstico e tratamento. Qualquer diagnóstico. Então, como psiquiatra, até para a gente deixar isso bem claro, essa relação conflituosa entre os pais, psiquicamente, agora falando como psiquiatra, nem como psicanalista, até te ouvindo muito sobre isso, isso vai afetar, inclusive, na sanidade mental? Com certeza, com certeza. Tem um prejuízo gigantesco. Eles não têm referência. São adolescentes que não têm referência. Não tem referência de pai, porque adolescente fala um pouquinho mais alto, o pai cede. Fala um pouquinho mais alto, a mãe cede. Eles não têm uma referência, uma hierarquia. Ó, tem que respeitar meu pai e minha mãe. Coisa que a gente tinha. Vou fazer 40 anos agora, coisa que eu tenho até hoje. Não, eles não têm isso. Não tem esse contexto dentro de casa. E é interessante, porque eu vejo assim, meus pais tinham muito conflito, né? E isso acho até que era uma abordagem dessa geração. Eles pelo menos tentavam poupar a imagem um do outro em relação a gente, até por inferência empírica, porque eles não tinham esse conhecimento. Não. Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai 8ª série. Ele não sabia que isso ia influenciar na nossa saúde mental. Mas ele tinha lá os problemas com a minha mãe tinha os problemas com ele. Mas ela preservava a imagem do nosso pai. Ela tinha problema com o marido dela. E eu via isso na geração anterior, assim, com os meus primos, com os meus tios, com as pessoas que eu convivia. Hoje isso parece que extrapolou, né? Extrapolou. Não, hoje não tem mais isso. Hoje eles não têm uma referência. Não tem. Do que é pai, mãe, dentro de casa, a hierarquia, o respeito, eles não têm. De forma nenhuma. Como que a psiquiatria vai considerar algumas questões? Até uma curiosidade mesmo, porque a psicanálise vai considerar, especialmente o Winnicott, que é a psicanálise infantil, e Melanie Klein, enfim, vão dizer que ali os 3 primeiros meses, eles são muito imprescindíveis, inclusive, para algumas rupturas psicóticas, para algumas estruturas psicóticas se cristalizarem, uma bipolaridade, um borderline. A psicanálise vai fazer uma leitura que alguns movimentos que acontecem nesses 3 primeiros meses podem desembocar numa futura patologia que vai para o lado da psicose. A psiquiatria considera isso? Com certeza, é a nossa base. Nossa base, quando a gente estuda, principalmente a psiquiatria da infância e adolescente, a gente estuda exatamente isso. É o desenvolvimento, claro, que físico, mas o mental. Pra gente é importante. Isso começa a ser totalmente importante. Na gestação, na concepção já é muito importante. O bebê intraútero já dá total diferença pra gente. Olha isso. Como que foi a gestação? Quando eu faço anamnese com a mãe e o pai, quando vem a família, eu pergunto tudo. Peço a caderneta, falo, me dá. Não, doutora, vacina tem dia? Não quero saber de vacina. Pra mim, a nota do APGAR, a anotação que o pediatra fez quando recebeu o seu filho, pra mim é importante. Dá a diferença. Então, pra mim, tudo, desde a concepção. A criança intraútero, o que você teve na gestação? Você fez uso de quê? Qual a substância? Porque é muito comum, né? Principalmente na sociedade que é mais precária, mas muito comum, né? O acesso à substância psicoativa é muito comum. Então, pra mim, isso é muito importante, muito. Eu falo que nada é por acaso, né? Nem o bem, nem o mal, né? Eu falo que as pequenas ações do dia a dia, elas desembocam no resultado. Seja ele favorável ou desfavorável. Eu falo assim que eu não fiz nenhum milagre com os meus filhos. Era o arroz com feijão do dia a dia. E não é o acaso. Fulano é uma pessoa tão boa. Não foi por acaso. Foi o dia a dia. As coisas ruins também, né? Infelizmente, né? São a somatória de pequenas ações. É interessante quando você fala que pede a caderneta. Nós estávamos agora na Suíça e eu conversando com algumas pessoas, e uma mulher, uma brasileira, inclusive, que eu fui no restaurante dela. Ela falando da neta dela, eu falei, cadê sua neta? Ela falou, não, ela vive no internato. A gente só pega ela no sábado de manhã e no domingo à noite o governo passa, municipal, e pega de novo e leva pro internato. Ela fica de sábado de manhã, domingo à noite só em casa. Aí eu falei, mas por que internato? Ela falou, porque aqui na Suíça funciona assim. Nos primeiros 6 meses que você coloca uma criança na escola, os professores e os educadores da escola vão observar a criança. Observar caderneta, cabelo penteado, tênis limpo, se o dever vem feito, se não vem. A partir dessa avaliação dos primeiros 6 meses, o governo decide se a criança fica com você ou não. E aí a criança é levada para o internato e você só fica com a criança o sábado e o domingo até a noite. O governo cuida. Por observação do básico. Do tênis limpo, do cabelo penteado, da caderneta se você está fazendo as vacinações, porque o governo entende que o prejuízo do distanciamento com os pais vai ser menor
do que o prejuízo psíquico que essa criança vai ter de estar nessa casa onde não existem figuras suficientemente boas. Não existe. Mas esse conflito eu vejo é real. Isso que a Suíça faz aqui no Brasil, a gente só vê, né? A gente não aplica. Consultório eu vejo. A higiene pra mim é muito importante. E eu coloco em prontuário. Às vezes eu vejo que a higiene tá precária, mãezinha, quem que dá banho? Eu, doutora. Eu falei, mesmo? E tá dando certo? Ele aceita, o banhozinho aceita. E o menino, mãos, tadinho, com cheiro. Imagino, até com cheirinho ruim. E uma criança de 4 anos. Então, Você estava falando de um adolescente de 16 anos com tentativa de autoextermínio. Você já atendeu alguma criança ou algum adolescente nessa situação de vulnerabilidade psíquica em que se avaliasse tudo, a família, a anamnese, você falasse assim, não tinha por que isso acontecer? Já aconteceu. E eu percebi, já aconteceu o fato de atender e eu ver que ele realmente não queria morrer. É porque estava tudo muito bagunçado na cabecinha dele, tudo desestruturado na cabecinha dele, tudo desorganizado na mente dele, que a saída que ele achou foi tentar se matar. E o inverso já aconteceu, de você olhar e falar assim, essa família é estruturada, isso daqui tá tudo certinho, e eu não sei por que essa criança tentou? Pode contar nos dedos. Pode contar nos dedos. Se houve, pode contar nos dedos. A maioria das vezes é desorganização mental. Por quê? Provavelmente A estrutura não favorece. E faz todo sentido isso que você falou. Esses 3 primeiros meses faz todo sentido. Todo sentido. Ah, não, é só um bebê. Deixa lá. Que isso? Não, de nenhum. Ali tá toda a formação está acontecendo. Tira da sua cama. Meu marido é prova, ele tá aqui, ele sabe. 19 dias de vida é nossa filha, nossa primeira filha saiu da nossa cama. Dói? Claro que dói. Quem não gosta de dormir com a mãe? Que isso? Por mim, dormir com a mãe até hoje. É mesmo? Claro, é gostoso, é aconchegante, mas é necessário. E o casal? E essa criança no meio? E a estrutura? E tem só 2 meses? Tá dormindo. Não tá dormindo. Não tá dormindo. Não concordo de jeito nenhum. Vanessa, o que está acontecendo com as crianças que você acha que há 20 anos atrás não estava? Até num contexto de mundo assim. 20 anos atrás você era uma criança, um adolescente. Qual que era a sua realidade? O que você via dos seus coleguinhas, das famílias? E hoje, como médica, num outro lugar de leitura, o que está acontecendo? O que você vê assim, que você fala, poxa, tá diferente? Tá tudo errado. Começa pela hierarquia dentro de casa, coisa que a gente tinha, eu tinha e hoje em dia não tem. Não digo todos, não vamos generalizar. Claro que, graças a Deus, ainda tem algumas famílias que eu atendo que realmente tem isso, né? Tem essa base que a gente tinha. Mas hoje em dia a gente não percebe isso, não. Eles não sabem o que é figura de pai e de mãe dentro de casa. Ou de mãe, né? Porque cada família tem uma figura. Tem N casais que são homoafetivos e tá tudo bem. E que cria muito bem. Eu tenho paciente que tem mães homoafetivas e cria muito bem. Mas eles não entendem a figura, quem é o filho e quem é a autoridade dentro de casa. Eles não entendem. E uma coisa que eu sou muito chata em consultório. Eu demoro a perguntar. Eu vou, primeiro, entrando, aprimorando, pegando a confiança da família. É a tela. Isso, pra mim, tá coisa que não entra na minha cabeça, André. Não entra. Boa. Não entra. É coisa que, pra mim, tá um prejuízo gigantesco. E quem é que vai enxergar isso? Eu não canso de falar toda consulta. Não canso. Eu pego criança de 4 anos que fica 9 horas por dia na tela. 9 horas por dia. Entende-se que uma criança vai dormir, enfim, 12, 13, 14 horas. 9 horas tá na tela. Eu não dou conta, isso não aceito, isso não entra na minha cabeça. Qual o prejuízo, agora como cientista da mente, de esse excesso de tela? Ele não precisa interagir. Ele não precisa brincar, porque ele tá alimentado com aquele prazer que a tela dá. Da dopamina, é uma droga. Pra mim é uma droga. E digo mais, eu falo isso em consultório direto. Eu acho que eu já escutei você, alguém falando sobre isso. Vai ter CID de abstinência de tela. Escreve. Porque a criança, ela se alimenta tanto quando ela tá com aquele telefone na mão, que você fala com ela, ela olha pra você e já baixa. Aí você fala, ela já baixa. Eu falo, você pode desligar só pra tia falar um pouquinho com você? Não. Aí fica agressivo, reage de uma forma agressiva, fica mais agitado dentro do consultório, você tira. Se a bateria acaba, meu Deus, prepara, porque alguma coisa vai quebrar dentro do consultório. Tá fora. Você percebe isso lá no seu consultório? Dentro do consultório. Eu falo, pai, mãe, isso é dopamina, pelo amor de Deus. Mas muitos não entendem, né? Aí eu falo, é a sensação de prazer que a criança tem. Ela não precisa brincar, ela não precisa conversar, ela não precisa interagir, ela não precisa falar. Ah, doutora, mas até o desenho tá ensinando ele a falar, identificar as cores. Não, ele tá repetindo as cores, né? Ainda mais se for um paciente autista, é colaria. Ele não tá aprendendo as cores. Porque se eu perguntar isso aqui é azul, se eu perguntar isso aqui é azul também, se eu perguntar isso aqui é azul, tudo azul. Porque ele aprendeu e familiarizou e ficou com hiperfoco no azul e no azul. Então, no meu ponto de vista, além da hierarquia familiar, porque não tem mais isso, não tem mais o respeito dentro de casa,
é o excesso de tela. Eu brigo e eu bato nessa tecla sempre. Eu sou chata dentro de casa com isso. E eu quero até voltar nesse ponto, porque esse é um ponto muito importante. Primeiro que saiu uma entrevista semana passada de um dos representantes da OMS, o quanto aumentou internação de crianças em surto, o que é uma novidade. Fora daqui, eu acho que tá mais, né? Por enquanto. No mundo fora do Brasil ainda é maior. O número de internações em surto de crianças precisando de contenção, sendo internados em hospitais psiquiátricos. Você como psiquiatra, e agora sendo bem objetiva e efetiva, se alguém te perguntasse, eu sou uma mãe e eu tenho uma criança, eu diria assim, doutora, eu vou obedecer o que você disser. Até que idade meu filho está proibido de tela? Que na sua percepção isso intervém. Bom, se for levar ao pé da letra mesmo, pra mim, criança não tem que ter tela. Ao pé da letra. Até que idade? Chuta até os 12 anos, tranquilamente. Por causa de maturação cerebral e poda neural. Mas eu entendo a realidade de todos. Às vezes eu falo que eu sou até bem humana. E acho que a maternidade me trouxe isso depois que eu tô em consultório. Sou humana, mas eu não deixo de ser rígida e de falar sobre limites e regras dentro de casa. Mãezinha vive sozinha, tá tudo bem? Quer fazer uma comida? Liga um pouquinho a TV. Doutora, pelo amor de Deus, eu não consigo nem cozinhar. Tá tudo bem, mas você desliga. Você escolhe, você liga, você desliga. Tá tudo bem. 15 minutinhos, 20 minutinhos, tá tudo certo. Mas na minha opinião, o que tá acontecendo vai muito além. Eles entregam o telefone, é da criança. Então pensa uma criança de 8, 10 anos com o celular na mão. André, eu já peguei criança com deficiência intelectual na minha frente assistindo conteúdo sexual. Nossa! E a mãe do lado. Aí eu tô atendendo a mãe, eu tava digitando, eu falei, só um minutinho, mãe, dá aqui o telefone. Peguei da paciente, olhei, eu falei, você tá vendo o que ela tá assistindo? Ai, doutora, é porque apareceu a Reels. Falei, mas você já passou o dedinho pra ver o que tem? Falei, vem cá comigo, eu passei o dedinho. Eu tiro esse tempo, eu dedico, mas me entristece muito, sabe? Porque é cada vez mais o número que ela tem em consultório. Então, assim, voltando à sua pergunta, pensando em maturação cerebral, a criança não tem que ter tela, de forma nenhuma. Vai fazer o quê? Vai fazer o que a gente fazia. Eu falo a mesma Brincar com a coisa. caixa de papelão, com a garrafa Quebrar pet, um braço, vai fazer o que a gente sentar fazia. uma paulada na boca do outro, quebrar o dente, essas coisas que a gente fazia. Hoje minha filha brincando, meteu a testa lá. É sobre. Tá tudo bem. Eu falei, Criança tem que ter cicatriz. você quer gelo ou pomada, filha? Boa. Aí ela, pomadinha, eu falei, passei, tá tudo certo. Boa. Tá tudo bem. A minha ajudante falou, pega um copo de água. Eu falei, não precisa. Tá tudo bem, tá tudo certo. Machuca, é isso mesmo. As filhas de cicatriz pra tudo quanto é lado. Já deu pombo, tudo quanto é lado. E é isso. A criança tem que ser criança. Eu falo que tela é assim, igual você falou, a gente não pode radicalizar, né? Claro que em algum momento isso vai precisar acontecer, até por questões de adaptação, mas isso também não justifica um certo discurso. Ai, mas meu filho vai ficar muito colocado de lado porque todo mundo faz. Pois é, você não é todo mundo. E ele não vai ser colocado de lado de nada. Ele vai criar uma outra perspectiva de interação e essa não é uma desculpa. Ele não é que ele precisa, ele terá, mas no limite do possível e do provável. Eu falo que o limite dos nossos pais era maravilhoso. Eu lembro direitinho, eu estudava à tarde. Minha mãe falava assim, André, você vai acordar, vai fazer dever. Aí você vai assistir Caverna do Dragão. A hora de tomar banho é a hora que acabar a Caverna do Dragão. Acabou a Caverna do Dragão, eu tinha que tomar banho. Almoçava e ia pra escola. Voltava, assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí começava o Jornal Nacional e falava, isso não é pra vocês, não é pra idade de vocês, não é pra criança. Novela menos ainda. A gente ia brincar e ia dormir. Então, tínhamos tela. Você teve tela, com certeza. Você assistiu? Coisinha, bichinho, isso aqui lá. A gente assistia. Só que tinha horário, não era livre demanda, porque acabava. Então, não passava 20 episódios da Caverna do Dragão. Não. Passava um. Você tinha que esperar o outro dia. Não era livre demanda. O problema não é nem a tela em si, assim, especificamente. Eu acho que o problema, o que está acontecendo é a livre demanda. É o entregar o celular, é a liberdade, é o computador, é o tablet. Hoje uma criança corre mais risco dentro do próprio quarto do que na Praça da Sé em São Paulo. Muito mais. No último congresso que eu fui, no Brainly, em Fortaleza, foi perfeito. Eles falaram sobre isso, eles falaram, vocês não têm noção dos aplicativos que os adolescentes têm hoje em dia. Vocês não têm noção de coisas bem ruim mesmo, bem macabra, pra te falar assim, fazer live de judiando de um mendigo, colocando fogo no mendigo, vai dar tantos seguidores, vai dar tantas curtidas. Coisa que, meu Deus, a gente jamais imaginava que acontecia isso. Então eu concordo com você, eu não acho que o problema seja a tela, mas o problema é que eles não sabem usar. Eles não sabem. Os pais parecem que estão cansados. Eu não sei o que eles esperavam quando eles tinham filho, porque não é fácil. Quantas vezes eu já me culpei? Eu falei, meu Deus, será que eu tenho que largar minha profissão pra poder ficar mais em casa? Eu vou fazer o quê pra ficar com as minhas filhas? Porque o tempo que eu tô com elas, o tempo que nós estamos com elas, meu marido, a gente está com elas. Mas os pais hoje em dia não, eles preferem entregar e falar, não, tá comigo, tá na tela, mas tá dentro de casa, doutor. Eles não têm noção que as crianças assistem dentro da tela, eles não têm ideia.
É cada conteúdo. E agora até fisiologicamente e anatomicamente, porque você falou de 2 palavras, eu acho muito importante o nosso público entender. Você falou de maturação neural e de poda neural. E que as telas podem influenciar sobre isso. Dá uma aula aí para nós sobre isso. Para a gente entender disso na prática, entender assim, o que eu estou fazendo, porque as pessoas têm boa intenção, elas querem acertar. Falta conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Eu acredito muito que quando a gente conhece, a gente faz escolhas melhores. Então, explica para nós, poda neural, maturação neural, o que essas telas estão influenciando nisso, o que a gente pode fazer de diferente? De uma forma que o público entenda, né? Eu falo que antes dos 21 anos, André, a gente não pode expor os nossos filhos a muito conteúdo que a gente tem acesso hoje em dia, que nem nós deveríamos ter acesso, e a gente tem. O nosso cérebro, ele tá em formação. Alguns estudos falam que 90% do cérebro se forma até os 5 anos de idade, se forma. Nós não estamos falando de formação emocional, diferente, né? A saúde mental da saúde física. Então, 90% do cérebro se forma até os 5 anos, tá? O que você fez até os 5 anos? Para mim, esse início é fenomenal. Nós temos a poda neural, nós temos de 5 anos, nós temos 7 anos, nós temos de 12 anos a poda neural. Quando a gente fala de maturação cerebral de poda neural, a gente tem os marcos, né, da maturação e da poda. A criança, naquele exato momento, ela tem acesso à informação, ela processa a informação e ela tem a reação dela. Então, tem um ponto que a criança chega de entendimento que você não consegue mais mudar esse quadro dele. Essa poda neural que acontece na criança, chega com 12 anos de idade, ele já processou que, na forma prática, diante desse copo que ele deixou cair e a mãe gritou, ele entende que aquilo que ele fez, que deixou cair, que quebrou, sempre vai ser algo muito ruim. Ele entende na cabecinha dele que vai ser algo muito ruim. Ele não entende que tá tudo bem, deixou cair, né? Na forma da vivência que a gente está falando, é basicamente isso. Porque se a gente for falar de termos técnicos, às vezes os paizinhos que a gente quer ter, a gente não tem. Então tá. Tô com uma criancinha lá que às vezes presenciou uma discussão dos pais, coisa que a gente não tinha na nossa infância. Eu digo que na minha família também eu não vi isso. Graças a Deus eu tive esse privilégio de não ter isso dentro de casa. Mas eles entendem que, diante daquela discussão, como que ele vai reagir? Tem criancinha que, diante dos pais começarem a discutir, eles começam a gritar muito. Muito, 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 muito. E o pai e a mãe vai e se fecha, ou se cala, ou grita mais que a criança para poder entender o que tá falando, quem que vai ter a voz mais ativa naquele momento, dentro do consultório. Tô falando de coisas que eu já vi dentro do consultório. Que eles precisam sobressair, ou a mãe ou o pai encerrar o assunto, mas enquanto isso a criança já tá gritando, e todas as vezes o que a gente vê, todas as vezes que isso acontece, a criança sempre vai ter essa reação. Então, às vezes passa uma família ou chega no consultório, me aborda e às vezes no tom a criança entra gritando, no tom a criança tem essa reação também. Porque para ela entendeu que aquela forma, aquela vivência dele e aquela reação que ele teve, ele sempre vai ter. O cérebrozinho dele não consegue entender que ele precisa enfrentar aquilo de outra forma. O enfrentamento dele não muda. Uhum. A forma com que ele reagiu, a reação dele frente àquela ação não muda. Repetindo, até os 5 anos de idade eu consigo mudar muita coisa no enfrentamento da criança. Eu consigo fazer com que ela entenda muita coisa em relação às nossas vivências. Depois dos 5 anos eu tenho uns 10% para trabalhar com a criança em relação ao cérebrozinho dela. Não tem muita coisa pra gente trabalhar. Essa primeira infância, pra mim, é muito importante. A primeira infância é tão importante que é nela que acho que quase 100% dos diagnósticos são feitos quando eu tô falando de neurodivergência, quando eu tô falando de diagnóstico de TDAH, autismo. Eu preciso de ter alterações na primeira infância. Primeira infância, pra mim, é muito importante. Então, que os pais, se puderem, sei que é difícil, e não é fácil na minha casa, às vezes o paciente fala, não, mas você é médica. Se os pais puderem, revejam como que estão fazendo dentro de casa. Se os pais puderem, revisem como que estão criando os filhos dentro de casa. Fácil não é fácil pra mim. Não é fácil. E a psicanálise coincide aí com o seu dado e com a sua aula. A psicanálise também vai dizer que dos 5 até no máximo 7, a história já tá meio que definida ali, não dá muito pra fazer muita coisa. E aí, o que você chama de poda é o que a psicanálise vai chamar de padrão comportamental, né? Então, assim, aconteceu aqui, eu reagi assim, a partir de agora, tudo que acontecer aqui, eu reajo da mesma forma. Sim. Porque eu acho que, eu entendo que é o mesmo estilo. É assim que eles vão enfrentar. É assim que eles vão ter que lidar com aquela situação que eles estão enfrentando. E você sabe que é isso que me move?
Porque eu penso assim, se a gente puder, eu fico até emocionada, se a gente puder intervir para que as pessoas conheçam, e por favor, não errem nesse período. É por isso que eu gosto muito da área da infância. Muito, muito, muito. Às vezes a mãe me procura, mas ele não fala. Eu falei, mas ele é mais transparente do que um adulto. Não Porque a tem criança, ela é o que existe de mais vulnerável na face da Terra. A criança é absolutamente vulnerável. Ela é mais vulnerável que bicho. Porque o bicho nasce pronto. Um leãozinho, ele já te morde, te unha saindo do útero. A criança é o estágio de maior vulnerabilidade que existe. A criança só come se você dá comida, ela só é limpa se você limpar, ela só caminha se você levar, ela só se veste se você, ela só se cobre. Então é de uma vulnerabilidade, é uma esponja. E ela absorve tudo, o bom e o ruim. Então, pelo amor de Deus, nesses primeiros 5 anos, de 5 a 7 anos, se dedique, faça o que tiver que ser feito. O Winnicott vai dizer muito, né? E eu acho lindo, né? Ele fala assim que engravidar, né? Que aí pai e mãe engravida, né? Que a barriga cresce para frente e o pai e a mãe dão um passo para trás, inclusive na própria existência. E volto a dizer, eu acho que os nossos pais faziam isso muito bem. Eu vi minha mãe se anular muito por nós. Por nós. Ela dizia, eu não ficaria com esse marido pro resto da vida, mas pelas minhas filhas eu fico porque elas precisam de um pai. Então eu vi a minha mãe dar esse passo para trás. E eu acho que hoje falta isso nos pais. Dê esse passo para trás, são só 7 anos. São só 5 anos. Assim, evite tudo que você puder evitar. Esse casamento é um horror. Só um pouquinho, por favor. Respira. Eu falo, a expectativa de vida aumentou muito, né? Graças a Deus, que a gente vai viver muito, se Deus quiser. Em nome de Jesus. É só 5, 7 anos, 12 anos, é só o que você precisa, só. Depois você vai ajudar a seguir, com 18 já segue sozinho e tá tudo bem. E é só uma vez e não volta, né? Não volta, não tem A como infância não. é uma vez e não volta. Depois você tem uma existência inteira para viver a vida adulta, mas a infância não volta. E André, a gente é ser humano. A gente cansa. Mãe cansa. Eu canso. Claro! Eu lembro a época que eu tava amamentando, que às vezes eu falava pro meu marido, segura só um pouquinho, deixa eu ir lá no banheiro. Às vezes eu sentava no vaso e falava, Jesus, deixa eu respirar, deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar que tem um serzinho me esperando. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu falei, deixa eu voltar. E a gente não vai cansa. passar não, viu? Isso que eu tirar sua esperança, não vai passar. Minha mãe fala. Minha filha tá com 19 anos, a Bia tá fazendo medicina, passou agora, graças a Deus. Hoje ela chegou da faculdade, aí ela tá lá embaixo na minha casa almoçando, aí ela gritou, mãe! E eu arrumando pra vir. Falei, oi, minha filha, vem ficar aqui comigo só um pouquinho. Não vai passar. Isso aí você esquece. Mas é porque aí eu acho que essa fase da amamentação suga muito da gente, né? É muito gostoso, mas suga muito, fisicamente falando. Graças a Deus eu tive um marido que me ajudou demais, que até picar pizza do meu lado, ele deixava pra eu poder ir comendo e me alimentando enquanto eu tava amamentando. Mas suga muito, às vezes a mãe não tem esse suporte, né? Na grande realidade não tem esse suporte, a grande maioria. Então assim, respira, às vezes eu falo pra mãezinha, mãe, deixa com a sua mãe, vai fazer uma unha. Só vai lá e faz a unha, vai dar uma volta, vai lá no parque, dá uma volta, vai lá na praça, dá uma respirada e volta. Só pra dar tempo, eu lembro de um podcast que eu escutei seu e da Ana Beatriz Barbosa, falando sobre isso. É só pra dar os 90 segundos pra dar uma respirada, respira e volta. Cansar, cansa. Mas é muito curto o tempo, pensando que a gente tem expectativa de 80 anos, enfim, é muito curto. Muito curto. E eu falo assim, né? Eu entendo tudo. Meu casamento é ruim. Eu trabalho o dia inteiro, chego nervosa, ainda tenho que cozinhar, limpar a casa. Eu tenho N motivações e a gente é sensível a todas elas. Uhum. Mas ainda há que se dar um passo atrás. Sim. Você ainda, por pior que seja o seu contexto, você ainda tem mais condições que aquele ser que está vulnerável ali. Muito mais. Então dá um passo atrás. São só 5, 7 anos. Condições física, emocional, né? Tem muito mais condição mental do que uma criancinha. A criança não tem culpa. Eu falo, a criança não pediu para nascer, colocou no mundo, vamos. E é uma pergunta que eu faço também, foi gravidez desejada? Foi, você planejou essa gravidez? Não planejei, mas você seguiu, fez o pré-natal? Sim, depois eu aceitei. Então, pra mim, isso também é diferente. Interfere? Interfere. Até hoje tem, graças a Deus, são poucos casos, mas você planejou? Não, e não é bem aceito até hoje. Já aconteceu, constou. Tem gente que verbaliza? Muitas das vezes eu encaminho para um psicólogo pra dar um suporte, né? Tava comentando ali na recepção. Teve uma mãezinha que eu atendi que na semana ela tinha tentado 4 vezes suicídio. Na semana. Mas é um caso muito, muito pesado, sabe? E a gente precisa encaminhar ela. Porque, meu Deus. Aí liga pra como família. É que uma criança dessa vai ter saúde mental, né? Não tem. Se a própria mãe não quer viver. Não tem.
Dava pra ver o sofrimento, sabe? No olhar, né? Ela pedindo ajuda, ela pedindo socorro. Eu falo, E ela que foi buscar ou a criança? A criança. E a criança tinha o quê? Autismo, e é um nível bem avançado. E tem uma deficiência intelectual associada, é bem severo. Que é muito pesado. Muito. E dele agredia lá na minha frente, é muito pesado. E eu que sou muito contra a medicalização ali, a gente tem que pesar a mão, a gente tem que, porque não tem muito o que Tem que fazer. conter, tem que fazer uma contenção química. Graças a Deus ela aceitou, ela foi na consulta essa semana, ela, doutor, eu tô fazendo acompanhamento no CAPS. Ela falou pra mim, falei, coisa boa, eu falei pra ela, que benção que deu certo. Ela falou, é o momento que eu tenho pra respirar, pra fazer uma terapia, que é pesado. Eu imagino. Bom feriado, a mãe fala, mas feriado o quê, doutor? É pesado. É, porque pra ela não tem feriado, né? Muito pesado, eu falo que... Vanessa, nós estamos vivendo aí um momento de diagnósticos, assim, vultuosos, né? Muito diagnóstico. A ciência evoluiu, a psiquiatria evoluiu, ou nós estamos com facilidade de diagnosticar? Porque, assim, não é possível que tem tanto autista e tanto TDAH. Quer dizer, não é possível na minha ignorância, talvez seja possível. Mas, assim, o volume é gigantesco. E a precocidade desses diagnósticos me assustava muito quando eu estava no consultório. Eu tinha paciente que foi no psiquiatra uma vez e já estava com o diagnóstico. Então, assim, isso para mim era bastante assustador. Quem sou eu, né? Não sou anticiência e muito menos vou questionar outras áreas. Quem sou eu para questionar o diagnóstico de um psiquiatra? Mas a metodologia e a forma com que esse diagnóstico chegava, para mim, era muito assustador. Nós evoluímos muito na nossa capacidade de diagnosticar ou tem um gap aí? Tem um gap. Tem um gap, não é pequeno, não. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos crianças que realmente têm o transtorno. Nós temos crianças que têm um atraso. Nós temos crianças que não tem nada, mas a mãe vem com um livrinho que foi no Google e faz isso, faz aquilo. E a criança totalmente diferente fala, só um minutinho, mãe, deixa eu pegar e levar ali no parquinho rapidinho, eu já volto. Só um minuto. E o que eu gosto muito que eu faço é em consultório, quando eu chamo a família pra avaliar. Tava falando isso esse dia, meu marido falou, fala isso pra Andréia, que ela vai gostar de saber. Eu sento com a criança. Pai, mãe, senta aí rapidinho. Eu sento com a criança e vou brincar com a criança. Então, uma vizinha pequenininha, eu vou brincar. Depois que eu brinquei com a criança, aí eu falo, agora você fica que a tia já volta. Muitas das vezes o Boninho vem brincar, ele fica do meu lado, na mesa, coloca do meu lado e vem. Aí eu falo, mãe, vamos conversar agora um pouquinho. Fala um pouquinho do contexto, familiar, e eu começo realmente a anamnese. Então, assim, pra mim, eu vejo o paciente fora daquele contexto da mãe. Eu pego muitas mãezinhas que querem um benefício com isso. Vamos falar de alguns pontos, né? Vamos começar a enumerar alguns pontos. Tem mãe que quer o benefício disso, tem a criança que realmente tem o transtorno, tem escola que cobra muito um laudo, e eu tô te falando de escola pública e particular. Me cobra, quer realmente ver o aluno se tiver um laudo, e isso eu brigo muito, sou totalmente contra. Chamo até a pessoal da Secretaria da Educação, vamos fazer reunião. Vamos marcar reunião da saúde com a educação pra gente entender o que é o contexto. Não vou falar que eu sei muito, porque eu falo que eu aprendo todos os dias, graças a Deus. Cada família me ensina, cada criança me ensina, cada história me ensina. Mas eu pego muito diagnóstico que eu não concordo. E eu não concordo e eu não assino, de forma nenhuma. Para eu dar o diagnóstico numa única consulta, tem que entrar uma figurinha de livro na minha frente, passando. Porque senão não entra, não dá certo. A criança, igual eu disse, mesmo não verbal, ela é muito transparente. Uhum. O brincar dela me conta muito. Muita coisa, por isso que eu gosto de brincar com a criança e depois falar com os pais. Me conta se realmente ela entende sobre o pareamento, que a xícara foi feita pro pires. Ela entende que aquela pecinha foi feita para encaixar naquele formato. A criança me mostra isso, me demonstra isso. E lá eu percebo a questão da identificação, de cor, de animal, tá? Aí eu pego uma criança que realmente às vezes ela não entende sobre o brincar dela, ela não consegue brincar, eu dou um tecladinho pra ela, ela vira o teclado de ponta cabeça e começa a olhar pro teclado. Eu pego uma criança que não sabe brincar, a gente tem que ensinar o brincar pra ela. Mas aí eu vou avaliar o ambiente. Ela realmente brinca em casa? Ela realmente tem pai e mãe que senta no chão e brinca com ela? Ah, não, pai e mãe trabalham o dia inteiro. Tá, ela fica com quem? Tá, fica com a avó. Ou não, fica na escola. Dá diferença, viu? A criança fica com a avó e a televisão ligada o dia todo, a diferença da criança que fica na escola. Eu não sou a favor de forma nenhuma colocar muito precoce na escola. Eu coloquei chorando, meu marido sabe, chorando. Chorei 14 dias seguidos, mas eu precisava voltar a trabalhar. Mas pra mim é melhor do que deixar com uma babá que liga a TV dentro de casa e com a avó. Então, se tem os pais, pode ajudar, pode. A criança não sabe brincar porque ela não entende o brincar ou ela não foi estimulada. A criança não sabe falar porque ela realmente tem um atraso da fala ou ela não foi estimulada.
Mãezinha, você brinca com seu filho? Brinco de quê? Ah, eu fico de gatão no chão, ele monta em cima, a gente brinca de cavalinho. Não, pai, vem cá, deixa eu te ensinar a brincar. Vem cá, pega esse brinquedo. Muitas das vezes eu chamo o pai pra brincar junto, pra ensinar. É nesse momento que tem a conexão com os pais, é nesse momento que a criança aprende. No brincar que você fala, isso é verde, repete com a mãe, verde. Ah, é não verbal, mas tenta um contato visual. Tem mãe que eu mando passar batom vermelho pra conversar com o filho. Traz o objeto perto da boca, traz aqui perto da boca e fala com o seu filho pra ele olhar pra você, pra ele entender. Então, existe o diagnóstico, voltando à sua pergunta, mas existe o diagnóstico que não vou falar errado, é difícil a gente entrar na ética do colega, né? Eu acho muito delicado isso, e quando eu pego o lado, eu falo isso pra mãe. Mas eu entendo que você tá com essa receita de bolo, que tem vários diagnósticos, várias terapias, mas nem tudo eu concordo. Esse aqui eu não concordo, esse aqui eu não concordo, acho que a gente tem que avaliar de novo, a gente tem que estimular. Vamos começar a terapia? Vamos ver o que a equipe fala sobre isso? Porque é muito fácil eu ter uma criança dentro de casa que não é estimulada, ela tem um atraso, eu chego no consultório com uma única consulta, e eu já vi diagnóstico online, uma única consulta, uma criança de 3 anos de idade, com 3 diagnósticos diferentes. E quando eu falo de TDAH ou doenças realmente que a gente precisa, às vezes, fazer uma abordagem diferente, porque tem um excesso de energia. Eu não tô falando só do autismo, que é a questão da interação social. Eu tenho que ter cuidado com a idade para fazer esse diagnóstico. Não posso falar com uma criancinha de 3 anos de idade que tem TDAH. A literatura, a gente não fala de idade em relação ao TDAH, mas me fala de maturação cerebral. Como é que eu pego uma criança que tá na fase de explorar tudo e meto um rótulo, aí a mãe cruza o braço, ele tem TDAH, o menino botando pra derreter aqui dentro do seu estúdio. Não é assim que funciona. Mãezinha, realmente tem. Ele não E tá até na porque idade ele pra ainda nem ver finalizou de o forma processamento da máquina eu completa, não né? fecho antes de 6, 7 anos de forma nenhuma. Quando eu tô falando desse excesso de energia. Porque, igual a gente falou anteriormente, não fez a poda neural. Não tá na hora de eu falar sobre isso. O autismo é diferente. O autismo dá pra gente perceber um pouco antecipado. Precoce. E quanto mais precoce a gente percebe, quanto mais inicia o tratamento precoce, o prognóstico é melhor. Uhum. Bem melhor. Autismo, medicação raro. Para alguns sintomas. Eu, Vanessa, passo para distúrbio do sono, se realmente existe um distúrbio do sono. Ah, não, doutora, dorme meia-noite, 2 horas da manhã, mas dorme com quem? Com o pai e com a mãe. Tem TV no quarto? Tem, fica ligado, porque ele não dorme. Até porque, eu até vou explicar melhor essa pergunta, porque eu percebia muito isso no consultório. Pais ansiosos, especialmente pais de crianças com transtorno de espectro autista, ansiosos por medicação. Eu dizia, não há medicação para autismo, há medicação para alguns sintomas. Alguns sintomas. E aí, quando entra com a medicação, no caso de transtorno de espectro autista, seria para quais sintomas e em quais situações? Porque às vezes o pai e a mãe têm a ilusão, assim, essa criança vai ficar mais quieta, vai ficar... Com a promessa agora das indústrias, graças a Deus existe, não vou ser contra de forma nenhuma, porque graças a Deus existe medicação que veio para ajudar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que sai na internet, muita cautela. Com a promessa das indústrias, a gente acha que vai dar o remédio para criança, ela vai entrar no útero e vai sair outra. Um dia eu usei essas palavras em consultório, a mãezinha chorou na minha frente. Eu falei, Jesus, será que eu peguei pesado? Ao começar o remédio, mãezinha, mas eu quero que você entenda que o maior tratamento está dentro da sua casa. Eu preciso que você entenda o que a gente está fazendo com você aqui para você replicar em casa. Sabe esse manejo que a gente fez aqui agora? Ah, ele queria essa xícara. Eu falo, não, então vem cá que a tia vai te mostrar um copinho. Vamos ali fora pra você ver um carrinho que eu vou te mostrar. Esse manejo você tem que fazer dentro da sua casa. Porque se entrar numa crise é difícil pra mãe conter, ela se machuca. É difícil pra criança conter, ele se machuca. É muito difícil. Mas quando eu pego uma mãezinha especial e que realmente ela quer evoluir o filho, é lindo de ver. É. Dá dó de dar alta, porque eu falo, meu Deus, você é um exemplo. Eu já falei isso, tem mães que eu atendi, que se me assistir vai lembrar. É um exemplo de mãe. Eu falo, você tem que dar palestra. Porque você tem propriedade pra falar que você fez seu filho evoluir. E eu falo que essas mães e esses pais, eles precisam... Eu fazia isso no consultório. Eu falava, não, vocês precisam estar em terapia, senão não consigo atender o filho de vocês. Precisa. Que eu acho que eles até precisam mais, porque não é fácil. Não. Vanessa, o TDAH passa pela mesma perspectiva? A medicação vai atuar em sintoma, não no transtorno? Então, o TDAH, a gente já tem a questão neurológica, né? Tem a questão da adrenalina, a gente tem a questão da liberação ali da noradrenalina, dopamina no cérebro, que eu preciso regular com medicação. O TDAH acaba que, diante de um diagnóstico certo, preciso, a medicação já se faz um pouco mais necessária em alguns casos. Que caso? Quando tem prejuízo. Uhum. Se não tiver prejuízo, por que eu vou tratar? Pode ser um TDAH adulto. Não tem prejuízo, prejuízo é totalmente funcional, trabalha bem, vive bem, tá tudo certo. Certeza que se eu for buscar um diagnóstico, eu sou TDAH. Eu falo. Tá tudo bem. Inclusive me ajuda, me catalisa. Exatamente, tem gente que é funcional daquele jeito. É isso. Agora, onde eu vejo o principal prejuízo? Acadêmico, dentro da escola. Porque hoje em dia, para a escola, a grande maioria delas,
se a criança tá quietinha, ele não dá trabalho. Então, se a criança for um pouquinho mais agitada, mãe, tem algum diagnóstico. Procura um diagnóstico, procura um laudo, vamos entrar com remédio. Você tá dando remédio certinho? É essa cobrança que a escola faz. Às vezes eu só preciso, vem cá, filho, vem cá, senta aqui, vamos aprender. Mãe, você tá estudando com seu filho em casa? Vamos regular a criança. Não, chega em casa, liga a tela, estuda, faz tarefa, 300 coisas ao mesmo tempo. Tá piorando o TDAH do menino. Aí eu ajudo a mãe nesse contexto, então realmente precisa do remédio? Vamos entrar. Tento ao máximo não entrar, ao máximo. Mas eu já peguei mãezinha que me pede, André. E já peguei adolescente, não tem muito tempo não. Doutora, eu só não comecei porque eu falei pra minha mãe que eu queria passar aqui, mas a minha mãe já até comprou. Sem receita. As pessoas acham que o Venvance, o Liberdia vai fazer um milagre. Aham. Vai? É o que eles acham. E vai? Claro que não. Claro que não. Nossa, eu sou totalmente contra. É a última Porque, opção assim, que eu tenho de tratamento. Eu brinquei até aqui no estúdio. Os meninos falam, eu tô muito agitada, André, acho que eu vou tomar um Venvance. Aham, eles acham que é milagre, que vai transformar a vida da Liberdia. pessoa. E o tanto de médico prescrevendo Liberdia junto com canetinha de emagrecimento. Entendi. Que, aliás, esse é um novo fenômeno, né? Você tem percebido isso? Demais. Qual que é a associação? E já chega com Venvance e fala, ó, já tô tomando. Quem passou endócrino? Eu falo, sangue de Jesus. Pois é, por quê? Porque e pode tirar emagrece? e a gente, emagrece. Ele inibe o apetite. Todos eles. Ritalina, Concerta, Venvance, eles inibem o apetite. A gente esquece de comer. Eu tenho criancinha que às vezes tá num grau de desnutrição, abaixo do peso, que eu tenho que pedir pra dar depois do almoço. Porque se eu der antes, não come. Eu Inibe peguei o uns apetite. 8 pacientes no consultório que usavam a caneta de emagrecedora e junto com a caneta o médico Nossa. prescreveu o Liberdia. E deixa eu te falar, e pra tirar? Manda pro psiquiatra. Não dá certo.